Este vídeo é baseado no conhecimento de Aristóteles, um dos maiores pensadores da história da humanidade, filósofo da razão, da ética e da formação do caráter. Aristóteles não nos convida a escapar do mundo, mas a enfrentá-lo com lucidez. Vivemos numa era em que a mente é constantemente fragmentada. Somos sobrecarregados por estímulos, pressionados por ideais inalcançáveis e movidos por comparações. Queremos mudar, crescer, desbloquear limites, mas mal sabemos por onde começar. Aristóteles ensina que o caminho não está fora, está dentro, não nos atalhos de motivação vazia, mas na construção real de virtude, clareza e consciência. Para ele, o autoconhecimento não é uma opção espiritual, é uma prática racional e ética, sem a qual nenhum ser humano pode viver plenamente. Neste vídeo, você vai descobrir 7 lições práticas e transformadoras de Aristóteles sobre como compreender sua mente, fortalecer sua razão e superar os limites que você mesmo construiu ou herdou sem perceber. Então, se isso fizer sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho me tornar quem eu sou. E agora, vamos à primeira lição. Lição 1. Conhecer a si mesmo é um ato de responsabilidade, não de vaidade. A maioria das pessoas associa autoconhecimento a algo abstrato, místico ou emocional. Mas para Aristóteles, conhecer a si mesmo é um ato ético. É entender o seu papel no mundo, suas potências, seus vícios, suas tendências, para poder agir com liberdade real, e não apenas por impulso. Para ele, ignorar a própria mente não é inocência, é irresponsabilidade, porque quem não compreende a si mesmo repete erros, age movido por paixões cegas, confunde prazer com bem, liberdade com fuga. Aristóteles propõe que a razão é a ferramenta que nos torna humanos. E por isso, uma vida não examinada, não refletida, é uma vida que se distancia da nossa própria natureza. A mente que se desconhece se torna escrava de si mesma. Você pode estar preso a padrões antigos, reações automáticas, desejos herdados, achando que está no controle, mas sem consciência não há escolha. Há apenas repetição. Por isso, a primeira lição de Aristóteles é clara: só é livre quem se conhece. Conhecimento de si não é luxo, é a base de qualquer transformação verdadeira. Lição 2. A mente é moldada pela repetição dos seus atos. Aristóteles afirmava que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Não somos definidos por intenções isoladas ou momentos inspirados, mas pelos hábitos que sustentamos dia após dia. Isso significa que a mente não é algo fixo. Ela é um processo em formação constante, que se estrutura a partir dos padrões que você alimenta, os pensamentos que cultiva, os comportamentos que repete, as decisões que reforça. Cada ação, por menor que pareça, fortalece ou enfraquece sua disposição interna. A procrastinação, por exemplo, não nasce do nada. Ela é o resultado de uma série de permissões que você foi dando a si mesmo, até que se tornaram automáticas. O mesmo vale para a disciplina, para o foco, para a coragem. A mente, segundo Aristóteles, aprende pelo hábito, e por isso ele via a formação do caráter como uma construção prática, e não teórica. Você quer mudar sua mente? Mude o que você faz com frequência. Você quer se tornar mais forte internamente? Observe o que você está repetindo silenciosamente todos os dias. Seu caráter não é uma identidade imutável. Ele é o resultado daquilo que você treina, mesmo sem perceber. E a boa notícia é que tudo que foi aprendido pode ser reeducado. Lição 3. Emoções não são inimigas da razão, mas precisam ser educadas. Diferente do que muitos pensam, Aristóteles não via as emoções como fraquezas a serem suprimidas. Ele não propunha uma vida fria, nem uma razão que despreza o sentir. O que ele ensinava é que as emoções fazem parte da alma racional e, por isso, devem ser educadas, não eliminadas.
Para Aristóteles, sentir raiva, medo, desejo ou tristeza não é um problema em si. O problema é sentir de maneira desproporcional, sem critério, sem direção, ou permitir que essas emoções dominem a ação. Uma mente equilibrada, segundo ele, é aquela que sabe reconhecer seus afetos, mas não se torna escrava deles. É aquela que não reprime, mas canaliza, que escuta o que sente, mas decide com clareza. Esse ponto é fundamental para quem quer desbloquear limites internos. Muitas pessoas acham que precisam se tornar racionais demais para evoluir, quando na verdade o que precisam é integrar emoção e razão de forma sábia. Porque não há virtude sem afeto, e também não há liberdade emocional sem discernimento racional. Aristóteles propõe que o ser humano virtuoso não é o que não sente, é o que sente no momento certo, na intensidade certa, pela razão certa. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Não a ausência de emoção, mas a capacidade de dirigir o que se sente com consciência e propósito. Lição 4. Sem clareza de propósito, a mente se torna errante. Aristóteles acreditava que tudo na natureza tem um fim, um propósito intrínseco. E com o ser humano, não é diferente. A mente precisa de direção, não no sentido de metas vazias, mas de finalidade existencial. Quando não há clareza sobre o que se busca, a mente começa a se dispersar. Você passa a viver de forma reativa, seguindo pressões externas, vontades momentâneas ou comparações que não têm nada a ver com quem você realmente é. Essa mente errante gasta energia com tudo, menos com o que importa. Ela confunde movimento com progresso. Ela busca resultados, mas não compreende significado. Para Aristóteles, viver bem é viver de acordo com a própria natureza racional. E isso exige autoconhecimento, reflexão e finalidade. O propósito não precisa ser algo grandioso, mas ele precisa ser claro. Você precisa saber o que está construindo com suas ações para que sua mente trabalhe a favor e não contra você. Quando falta propósito, sobra ansiedade, porque a mente sente que está desperdiçando a própria existência, mesmo que tudo pareça normal por fora. Por isso, Aristóteles nos convida a parar e perguntar: o que estou buscando de fato com a vida que estou levando? A resposta pode não vir de imediato, mas a disposição para buscá-la já é um sinal de consciência desperta. Lição 5. O verdadeiro equilíbrio não é passividade, é domínio ativo da alma. Muitas vezes, quando se fala em equilíbrio, imagina-se uma espécie de neutralidade emocional, uma postura distante ou até indiferente diante da vida. Mas para Aristóteles, o equilíbrio não é uma ausência de movimento. É o resultado de um domínio ativo da alma sobre si mesma. Ele chama isso de virtude moral e explica que ela sempre está entre dois extremos, o excesso e a falta. Nem coragem tem valor se se transforma em imprudência, nem prudência ajuda se se torna covardia. A mente equilibrada para Aristóteles é aquela que aprendeu a regular seus impulsos a partir da razão, não da repressão, mas do entendimento. O equilíbrio é uma conquista, não um dom. É o que se forma quando você treina sua percepção, sua reação, sua escolha. É o fruto da repetição consciente de boas decisões, até que elas moldem o seu caráter. E por isso, ele dizia que a virtude está no meio, mas não no meio-termo passivo. Está no ponto exato onde a ação é adequada ao contexto, ao tempo e ao bem maior. Quem busca equilíbrio de verdade precisa entender que ele exige vigilância interior, não para controlar tudo, mas para não ser dominado por nada. É esse domínio que desbloqueia limites, porque quando você governa a si mesmo, as circunstâncias deixam de ser ameaça e passam a ser campo de ação. Lição 6. Desenvolver a razão é o maior ato de liberdade que você pode praticar. Para Aristóteles, a liberdade verdadeira não está em fazer o que se quer, mas em agir com base na razão.
Aquele que vive guiado por impulsos, opiniões alheias ou desejos desordenados pode parecer livre, mas na prática está à mercê das forças que não domina. A mente que não desenvolve sua capacidade racional vive em servidão. Servidão à repetição, ao medo, à influência do ambiente, às emoções mal resolvidas. Por isso, Aristóteles via o exercício da razão como a expressão mais alta da natureza humana. É através dela que decidimos com sabedoria, reconhecemos o bem, orientamos nossos hábitos e educamos nossa alma. E mais, é pela razão que criamos autonomia interior. O mundo externo pode mudar, os desafios podem surgir, mas a mente racional continua capaz de pensar, escolher, agir com coerência. É isso que diferencia a liberdade ilusória da liberdade real. A primeira depende das circunstâncias, a segunda nasce de dentro. E desenvolver essa razão não é decorar ideias, é cultivar reflexão, honestidade intelectual, disposição para se confrontar e buscar o que é verdadeiro, mesmo quando é desconfortável. Quem não treina sua razão continua prisioneiro, ainda que viva como se fosse livre. A mente que se liberta é aquela que se conhece, se regula e se orienta por princípios que ela mesma escolheu. E isso ninguém pode tirar de você. Lição 7. Felicidade não é prazer imediato, é realização do potencial humano. Diferente do senso comum, Aristóteles não definia felicidade como prazer, descanso ou conquista. Para ele, a verdadeira felicidade, o que ele chamava de eudaimonia, é o resultado de uma vida vivida em plena realização do seu potencial mais elevado. A razão, a virtude e a consciência de si. Isso significa que a felicidade não está no que você sente no momento, mas no que você está se tornando ao longo do tempo. É menos sobre emoção passageira e mais sobre construção profunda. Segundo Aristóteles, o ser humano encontra sentido quando vive de acordo com sua natureza racional, quando suas ações estão alinhadas ao bem, ao equilíbrio e à excelência, não à perfeição, mas ao esforço real por se tornar alguém melhor do que foi ontem. Esse tipo de felicidade não é fácil, exige disciplina, esforço, correção, vigilância, mas ela é sólida. Não depende do acaso, do outro ou das circunstâncias. E o mais importante, ela é autossustentável porque nasce daquilo que está sob seu domínio, suas escolhas, seus hábitos, seus princípios. Para Aristóteles, uma vida bem vivida não é medida pelo quanto se possui, mas pelo quanto se floresce. E esse florescimento começa quando você decide viver com intenção, e não mais por arrasto. Felicidade, então, não é um prêmio, é uma consequência da vida que se constrói com clareza, com virtude e com presença. Aristóteles não falava para impressionar, ele falava para formar o caráter, a mente, a alma, pela prática da razão, da observação e da virtude. Você acabou de conhecer 7 lições que não são apenas ideias filosóficas, são ferramentas práticas para compreender a si mesmo com mais lucidez e começar a desmontar os limites que foram impostos, ou que você mesmo construiu ao longo da vida. Ele acreditava que não há liberdade real sem autoconhecimento, que uma mente desgovernada torna o homem seu próprio inimigo, e que a felicidade só é possível quando você começa a viver não segundo os impulsos, mas segundo a sua razão mais profunda. Essa razão não é frieza, é clareza. É a luz que separa o que você sente, daquilo que você escolhe fazer com o que sente. Então, se alguma parte deste vídeo falou com você, comente: eu escolho me tornar quem eu sou. Compartilhe este conteúdo com quem precisa de direção interior, não apenas de motivação momentânea. E se quiser continuar essa jornada com a gente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se, você não está preso por falta de força, você está preso por falta de direção. E Aristóteles te mostra exatamente por onde começar.